Eu vi que o que ela escreveu, né, tem tudo a ver com o que eu passei. E aí eu vi que tem um ali que até colocou, né, que precisa resolver questões emocionais. E para quem não sabe, eu tô com a Mônica desde quando, Mônica, que nós estamos juntas? De Acho que meados novembro, de outubro dezembro? para novembro, né? É. E eu faço a mentoria da Mônica individual, gente. E assim, vou falar para vocês que o meu objetivo era fazer palestra. Eu sempre fiz mentoria individual com os meus clientes há 7 anos no offline. Então, isso era o que eu sempre fiz. Então, só tinha esse produto, mentoria individual no offline. Então, meu objetivo era fazer palestra, ter mais produtos. E aí, junto com tudo isso, tinha diversos bloqueios emocionais. Por isso que eu vi que a Margarete colocou, né? Preciso resolver questões emocionais. E de outubro para cá, nós fomos criando várias estratégias. Então, eu já fiz, acho que quantas palestras, Mônica? Acho que umas 4, fiz Quatro. podcast, É. né? Destravei isso, criei mentoria em grupo, estou na primeira turma da minha mentoria em grupo agora que está rolando. Criei produto da minha mentoria, que eu tinha era um produto engessado há 7 anos, gente. Criamos um produto premium e outro black. O principal, né, acho que de tudo isso, além das questões de desbloqueios emocionais, necessidade de aprovação, é, não merecimento, né? A gente carrega muito isso, por isso que a gente acha que a gente não está suficiente ainda para fazer, mas todos nós estamos prontos, a gente só precisa ser lapidado. E a Mônica trouxe muito isso para mim. E aí, o que que aconteceu com tudo isso? Eu tripliquei o valor que eu cobrava na minha mentoria individual, né? Então, eu cheguei com um valor para a Mônica, mostrei toda a minha ferramenta, ela falou, Maria Paula, isso daí, né? Não faz sentido. E aí também, que foi deixa eu ver com quem eu estava falando, que a Maiara escreveu, né? Que a imagem dela não estava compatível com a entrega. Então, assim, eu entregava muita coisa e eu não estava, como eu não me enxergava, eu não conseguia nem cobrar. Então, eu tinha medo de vender, eu tinha medo de uma série de coisas. E aí, no decorrer do processo, a gente foi tratando as questões emocionais para eu poder me posicionar, para eu poder saber vender, para eu poder me apresentar. A gente ainda tem tratado algumas coisas, né, Mônica? Sim. De posicionamento e tal, Ainda não mas fazemos milagres. não faz milagre, né? Não faz milagre. Mas Quase, assim, quase. quase, é. Mas, assim, eu acredito muito, sabe? No sentido de, quando eu tô com ela, muda tudo, assim, minha vibe. Eu sinto que tá dando certo, eu sinto que eu tô evoluindo. É um passo por vez. Mas eu tive muita evolução. Então, todo aquele medo que a gente tem de falar em público, de ser julgada, na verdade, a gente tem medo de ser julgada, a gente sabe o conteúdo. A gente tem que fazer. E aí, quando a gente tem as ferramentas certas, então, assim, a forma, só para finalizar, porque eu adoro falar, não sei se vocês perceberam, a forma que eu apresentava o meu trabalho para o cliente, por exemplo, mudou completamente. Eu apresentava o meu trabalho para o cliente numa planilha de Excel, compacta, explicando para ele o que que eu fazia. Agora não, agora a Mônica me mostrou ferramentas que eu posso mostrar. E assim, o meu índice de assertividade, ele era alto, mas agora ele está muito mais alto, porque as pessoas olham muito a questão visual, né? Como que a gente se apresenta, como que a gente se comunica, o material que a gente está usando. Então, além da parte de comunicação e oratória, de como a gente falar e vender o nosso produto, tem essas questões de ferramentas, de entender mais a gente, para a gente entender os nossos bloqueios. Então, acho que faz muito sentido, assim. Então, acho que isso que as meninas colocaram aqui, trouxeram, eu já passei por isso. Como eu falei, não faz milagre, mas tem muitas coisas que já melhoraram, né? Então, e eu vejo o resultado, tanto na parte emocional quanto na parte financeira. A Mônica sabe dos meus resultados. Nos últimos 2 meses eu colhi excelentes resultados que eu jamais tive nesses últimos anos. Então, é isso, assim. Deixar eu ficar falando aqui, viu, Mônica? Porque agora Nossa, você me solta eu tô lá e eu só adorando. pá, 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 pá. Eu tô adorando. Adorei. Muito obrigada, Maria Paula. Que Imagina. Gente, eu preciso usar um gancho do que ela falou. Às vezes, a gente fica com a expectativa, ai, Mônica, precisa ser rápido. É rápido, se você for parar para pensar há quantos anos a Mônica vem estudando, há quantos anos Maria Paula vem se preparando. Só que existem ajustes que os mentores
tem que acelerar o seu processo. Ele tem que ter vivência, tem que ter resultado naquela área. É assim que a gente escolhe os nossos mentores. Para quê? Para que eu não tenha que passar por todo o processo. Então, todo o processo que a Mônica enfrentou, porque hoje vocês veem a Mônica comunicadora. A Mônica, no passado, era tímida, não tinha coragem de se expor, jamais faria uma aula dessa, jamais faria palhaçada. Tinha tanta necessidade de aprovação que o filho entrar na sala e ficar aqui, ó, interagindo no meio da aula, ela tinha surtado. A Mônica do passado, a perfeccionista, tudo tem que ser milimetricamente calculado. Mas eu fui entendendo que não é esse o lugar. Eu fui mudando a minha mentalidade e nessa mudança de mentalidade, a minha comunicação foi expandindo. Então, era esse o grande ponto que eu queria trazer para vocês. Obrigada de novo pela sua contribuição, Má. Deixa eu voltar aqui para a tela, porque agora